pessoal, meu nome é Yasmin, eu sou estagiária do 4º ano de formação de docentes. Bom, hoje estou aqui para estudarmos o objeto de conhecimento. Mas qual objeto de conhecimento hoje estudaremos? Hoje estudaremos reportagem. Bora lá? Bom, acredito que todos já ouviram falar o que é reportagem, certo? A gente sempre ouve, né, as pessoas falando, uma reportagem, isso é reportagem disso, isso é reportagem daquilo. Só que a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre suas características, sua estrutura, certo? Não simplesmente assim por falar, beleza? Então vamos lá. A reportagem, galera, ela é um gênero textual, tá bom? E ela é considerada um texto jornalístico, certo? Quem escreve a reportagem é o jornalista. Nós que lemos a reportagem, que vamos atrás da reportagem, somos o público, certo? Então, nós somos os leitores desta reportagem, ok? Essa reportagem, ela tem que sair em determinado lugar, né? Para que a gente possa ter acesso, para a gente ficar sabendo do que aconteceu, como foi, como deixou de ser. Então, ela pode ser postada, vamos dizer assim, em jornal, blog, site, pode ser na televisão mesmo, né? Revistas, e assim por diante, beleza? A intenção da reportagem é realmente de informar o leitor, né, que somos nós, o público, de informar o que realmente aconteceu, né, em determinada situação, beleza? A estrutura desse texto, ela deve ser bem simples, tá? Ela precisa ter um começo atrativo, certo? Um começo, assim, que chame atenção, né? E um desenvolvimento interessante, né? Porque se o começo já chamar atenção, automaticamente o leitor, somos nós, vamos já ficar super empolgados para ver o que aconteceu. Agora, se o começo dessa reportagem não tá atrativa, não tá legal, a gente automaticamente já fica tipo, não quero mais ler, não. Não é verdade? Então, tem que ser atrativo, né? E o desenvolvimento dessa reportagem, ela tem que ser interessante, beleza? A linguagem desse texto literário, ela deve ser precisa, certo? Então, ela deve usar palavras que a gente normalmente usa, né? Não pode ser palavras difíceis, sabe? Com significados complexos. Tem que ser bem preciso e objetivo, certo? Por conta que, desta forma, o leitor se apropria mais da reportagem, ele fica mais, tipo assim, atento, sabe? Porque se o jornalista, né, que escreveu a reportagem, ele usar palavras complexas, palavras difíceis, automaticamente o leitor já... não vou ver isso aqui, não, tá muito difícil de ler, e assim por diante. Então, a linguagem dessa reportagem, ela tem que ser bem objetiva, clara, para que o leitor tenha prazer de ler, né, e assim por diante. E para finalizar, a reportagem, ela tem a finalidade, como eu já disse, de informar a respeito de determinada situação, né? Por exemplo, se aconteceu um acidente, então é para informar, né? Por exemplo, se acontecer um acidente devido à estrada estar ruim, assim por diante. Então, a finalidade da reportagem vai ser informar o leitor, né, o público, que somos nós, que aconteceu um determinado acidente na avenida tal, lá, tal, e assim por diante. Beleza? Bom, então agora a gente vai para as atividades para ver o que realmente vocês entenderam, né, sobre a estrutura, sobre as características, tudo que engloba a reportagem, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, quero deixar aqui
uma fala para vocês que estou gravando na minha casa, então caso vocês escutem algum barulho, né? Estou em casa, beleza? Mas então vamos para as atividades. Depois daquela introdução sobre o que é reportagem, né? Sobre a característica, a estrutura, a gente vai ter a nossa primeira atividade. Então, a gente já vai ler o texto, certo? Sobre reportagem. É um texto bem curtinho, só para complementar o que foi dito no vídeo anterior, ok? Então, nós vamos ler esse texto, tá bom? Reportagem. Vamos dar uma lida rapidinha nele. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico, vinculado pelos meios de comunicação. Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes: título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e o outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Lead, né? Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Corpo do texto. Desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, certo? Então, esse é o nosso texto informativo sobre a estrutura, como deve ser o texto, né, reportagem, ok? Em seguida, a gente tem aqui uma interpretação. Então, vamos lá. 1. Com suas palavras, escreva o que você entendeu por reportagem. Nessa aqui, galera, vocês têm que escrever com a palavra de vocês o que vocês realmente entendeu, certo? Não é para fazer copia e cole. 2. Sublinhe no texto as características do gênero textual trabalhado. Então, prestem bastante atenção, que é para sublinhar somente as características do gênero textual, né, que a gente está estudando, que é reportagem. E 3, retire do texto 7 substantivos e classifique-os em simples e composto. Beleza? Bom, depois a gente tem mais uma atividade. Então, vamos lá. Realize a leitura da reportagem abaixo e responda as questões. Então, aqui é uma reportagem, tá, que foi publicada em Carnaubeira da Penha, Pernambuco, sexta-feira, 4 de setembro de 2008. Jornal da Hora. Onda de frio faz trecho de rio congelar na Alemanha. Ela é bem pequenininha, tá bom? E aqui conta, então, que a onda de frio, né, congelou um rio na Alemanha. Ó. A onda de frio que atinge a Europa congelou nesta sexta-feira um trecho do rio Oder na fronteira da Alemanha com a Polônia. Segundo a agência AP, as baixas temperaturas, que já chegaram a menos 20 graus Celsius, impediram a navegação entre o Mar Báltico e a capital alemã, Berlim. Na Polônia, os dados divulgados pelo Ministério do Interior informam que o frio já matou 78 pessoas desde novembro, tá? Então, aqui é uma reportagem publicada no jornal, ok? E agora a gente vai para as atividades. Então, ó, 1. Qual o assunto abordado na manchete? Então, lembra que reportagem e manchete tem uma diferença. 2. Pinte no texto de vermelho as informações que retratam a baixa temperatura da Europa. Então, onde fala de temperatura, vocês vão pintar de vermelho. 3. Recorte uma manchete do jornal de sua cidade sobre esporte e cole no quadrado abaixo. Ó, então, vocês vão colar nesse quadrado. Galera, se não tiver sobre esporte, não precisa ser especificamente de esporte, ok? Mas, desde que vocês recortem uma manchete do jornal, beleza? Bom, e para finalizar, a gente tem uma verificação de aprendizagem.
O que seria uma verificação de aprendizagem? Seria uma atividade final para ver, né, o que vocês realmente aprenderam, como vocês lidaram com esse nosso objeto de conhecimento de hoje, ok? Então, vamos lá. Crie uma reportagem sobre as brincadeiras antigas através de uma entrevista com seus pais ou responsáveis, tá bom? Seguindo o roteiro. Então, vamos lá, ó. A estrutura. Tem que ter um nome da manchete, a data, quem escreveu e o entrevistado, certo? Então, vocês vão colocar lá o nome da manchete. Minhas brincadeiras. Data, o dia que você realizou esta atividade. Quem escreveu? Você, porque você vai estar sendo, né, a pessoa que entrevista o entrevistado. E depois coloca o nome da pessoa que você entrevistou. No caso, foi seu pai, sua avó, sua tia, seu tio e por aí vai. Na entrevista, vocês podem seguir essas perguntas aqui, ó. Qual era a sua brincadeira preferida? Como ela se chamava? Com quem você brincava? É uma brincadeira em grupo ou individual? Utilizavam brinquedos ou a imaginação? Então, aí vocês podem soltar a criatividade, ok? E vão descrever aqui nesse espaço. Tá bom, pessoal? Então é isso, galera. Nossa aula chega ao fim, beleza? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né? Todo o nosso estudo de hoje sobre reportagem. Espero que depois desta aula, né, que a gente aprendeu como que faz uma reportagem, como que é a estrutura, suas características, vocês se despertem também para fazer, né, se vocês quiserem brincar, né, até mesmo fora da sala de aula, né, com a reportagem, brincar entre os colegas, os primos, amigos, né? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.